O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, na internet, pelas nossas rádios que compartilham conosco este momento santo da Eucaristia diária, e mais ainda neste tempo que estamos estendendo a Páscoa, o domingo da ressurreição, com aquilo que nós chamamos de oitava da Páscoa. E aí, como é importante, vemos, quando nós observamos nas leituras, todo o entendimento e tudo aquilo que aconteceu ao longo do domingo da ressurreição, né? O que aconteceu com os discípulos, como eles estavam, e depois mesmo o testemunho de cada um deles. Nós vemos muito bem aqui, nesta leitura que nós ouvimos, dos Atos dos Apóstolos, o testemunho, não é, dos apóstolos curando, não é, mas principalmente levando a palavra de Deus, não é, propagando o Evangelho de Jesus sem medo, não é? Muitos, claro, tinham medo, mas eles iam se fortalecendo pelo testemunho que Pedro dava, não é, pelo testemunho que tantos outros iam dando sobre Jesus, o ressuscitado, que tinha aparecido para eles, como nós vemos aqui no Evangelho, e que estava agindo. Então, naquele momento que a cura vai acontecendo, eles deixam bem claro que não é por eles mesmos, mas pelo Jesus que eles testemunham e que está vivo. E aí serve para nós, irmãos e irmãs, esse mesmo testemunho no dia de hoje, não é? Com toda essa nossa vida envolta em trevas, não é? Sem poder participar da Santa Eucaristia, não é? Sem poder abraçar os nossos e visitar os nossos, nós vamos entrando às vezes em pânico, né? Criando barreiras, mas aí nós precisamos confiar que tudo isto será quebrado pela graça que nosso Senhor nos dá, e não vai faltar a nenhum de nós, não é? Esteve presente com os discípulos, era quem sustentava cada discípulo daquele que ia aparecendo, o testemunho deles, né, acerca de Jesus, e era importantíssimo que quando eles pregavam a conversão, né, convertei-vos, arrependei-vos, crede no Evangelho, como aquela comunidade tinha uma mudança, como a comunidade mudava, mesmo alguns tendo medo, mas sempre a esperança foi o carro-chefe para cada um daqueles que seguiram a Jesus e não deixaram, não é, mesmo em meio aos tormentos,
que Jesus não prometeu quando nenhum foi segui-lo, Jesus não prometeu riquezas extraordinárias, prometeu o reino dos céus. E aí a consequência desse reino do céu tinha que se passar pela cruz. E eles, começando a entender isto, cada vez mais aderiam ao projeto de nosso Senhor. No Evangelho nós vamos ver o testemunho, mais uma vez, os discípulos que testemunham Jesus aparecendo. Aqui o evangelista Lucas deixa bem claro que eles, quando o próprio Jesus aparece no meio deles, eles diz: a paz esteja convosco. Eles estavam contando ainda aquela caminhada de Jesus, quando apareceu aos discípulos, quando iam caminhando, tão tristes, cheios de dúvidas, e aí eles reconhecem, e eles contam aqui, São Lucas relata que eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, que era tão comum como nós fazemos aqui. Para nós é tão comum no altar, quando partimos o pão, quando recebemos o Cristo Eucarístico. Então Jesus, ao repartir o pão, faz com que os seus olhos se abram. E nesse momento que eles estavam contando isso, partilhando esse encontro tão bonito, mesmo que as portas fechadas, ainda por medo dos judeus, Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. E aí interessante também aqui, que eles estavam assustados e cheios de medo. Olha só que coisa, não é? Assustados e cheios de medo, não é? Mas Jesus, e aí diz aqui também, Lucas diz, que eles estavam pensando que estavam vendo um fantasma. E aí Jesus, ao perceber a preocupação deles, para tirar essa dúvida do coração de cada um deles, diz assim: olhe, vejam minhas mãos e os meus pés. Vejam minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Neste momento aqui, Tomé não estava com eles. Depois, quando eles contam a Tomé não acredita, e diz, que se eu não colocar a mão no seu lado, não tocar, eu não acreditarei. Mas aqui, Jesus pede que eles venham e toquem nele mesmo, para saber que é verdade, tocar em mim. Um fantasma não tem carne nem osso, como estás vendo que eu tenho. E aí vai e pede, mostra as mãos e os pés, e pede ainda que eles deem alguma coisa para comer. O que tendes aí? Alguma coisa para comer? Então é como Jesus vai aparecer na refeição, no momento da reunião entre os discípulos, entre aqueles que se reuniam, era para a refeição, assim como nós nos reunimos para esta grande refeição que é a Santa Eucaristia. Nós pudéssemos traduzir numa palavra, o que é a missa para nós? A missa é uma grande refeição, e aí é quando Jesus se dá. Aqui Jesus come, pedaço de peixe assado, come diante deles, e aí explica aquilo que já tinha acontecido, suas palavras, vai fazer uma recordação com eles do que tinha acontecido. Então, para nós, irmãos e irmãs, é necessário que também tenhamos esta mesa. Se nós hoje, neste momento, neste tempo de pandemia, estamos assustados e cheios de medo, vamos acordar, vamos renovar a nossa esperança em Jesus, naquele que olha por cada um de nós, que não nos abandona. Graças a Deus que nós temos os meios sociais para levar Jesus a tantas famílias e não se sentirem órfãos. Tantas pessoas que vêm e mandam recados para nós pela internet dizendo: padre, nós estamos sentindo tão órfão que me falta a Santa Missa, me falta ir à igreja, ao templo, aleluia. É para nós uma continuação do Cristo que está vivo e está em nosso meio, através das mídias sociais, através nosso gesto de caridade, de bondade para com os nossos que estão ao nosso lado. Não vamos perder essa esperança. Confiantes, nunca vou deixar de repetir a palavra de Jesus ao dizer: coragem, eu venci o mundo. Que Deus nos ajude a cada vez mais rezar, pedindo que tudo isto passe e nós possamos voltar a nos abraçar, a fazer este encontro de fraternidade como igreja
que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.